Enunciado 4.20. O requisito abandono do lar deve ser interpretado na ótica do Instituto da Usucapião Familiar como abandono voluntário da posse do imóvel somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável. Revogado fica o enunciado 499. Em discussão. O que diz 499? Tem aí. Tens aí. Somente poderia ser possível a leitura do enunciado revogado? É isso que nós estamos fazendo. Vou ler então. Enunciado 499. A aquisição da propriedade na modalidade de uso capião prevista no artigo 1240-A do Código Civil só pode ocorrer em virtude de implemento de seus pressupostos anteriormente ao divórcio. O requisito abandono do lar deve ser interpretado de maneira cautelosa, mediante a verificação de que o afastamento do lar conjugal representa descumprimento simultâneo de outros deveres conjugais, tais como assistência material e sustento do lar, onerando desigualmente aquele que se manteve na residência familiar e que se responsabilizava unilateralmente pelas despesas oriundas da manutenção da família e do próprio imóvel, o que justifica a perda da propriedade e a alteração do regime de bens quanto ao imóvel objeto de uso capião. Eu não consigo compreender, quando se usa a palavra somado, a professora Maria Berenice está aí, somado à ausência da tutela da família. A ausência, abandono voluntário da posse é um elemento objetivo. Eu não mais estou exercendo atos de possuidor. Somado à ausência da tutela da família. Tutela da família significa o quê? Que eu não estou cumprindo o dever de pensionamento? Que eu não estou cumprindo o dever de cuidado? Ou seja, a pergunta é a seguinte, o enunciado liga posse aos deveres do poder familiar ou os poderes conjugal? É isso? Porque o verbo usado é somado. Somado quer dizer uma conjunção aditiva. Eu realmente acho esse enunciado de um perigo incrível, porque ele soma com posse com direito de família de uma maneira que a tutela da família, que aliás é um termo também perigosíssimo, porque tutela da família tem uma amplitude que eu não sei bem dizer qual é que é. Se é tutela afetiva, se é tutela material, se é tutela econômica. Eu sou francamente contrário ao enunciado. Meu nome é Maria Berenice Dias, eu sou do Rio Grande do Sul e eu tenho que me manifestar favoravelmente à aprovação do enunciado, substituindo a redação anterior, que se justificava em um determinado momento, porque a recente iniciado e vindo à luz essa possibilidade do escapião familiar. O que nós temos que atentar é que, às vezes, o abandono da casa, a retirada da casa, é feita, muitas vezes, pela mulher, até por agressão de violência doméstica, então não foi ela que abandonou, então não é só esse elemento físico, mas também tem aquele que, às vezes, se mantém no imóvel, por exemplo, o homem fica dentro de casa, a mulher tem que sair, sai com os filhos, não tem como, ele não mantém, não dá nada para os filhos, e ele vai adquirir, então, o escapião deste imóvel do qual ele abandonou. Então, acho que isso é importante ficar consignado, que aquele que não cumpre com os deveres decorrentes da solidariedade familiar e decorrentes com relação aos filhos, ele não tem o direito de buscar o escapião familiar. Eu voto pela aprovação, ainda que esse seja uma proposição que deveria estar dentro do direito de família e não dentro do direito das coisas. Meu nome é Humberto, eu sou aqui de Brasília, e só para explicar um pouco o que se passou na comissão quando nós estávamos discutindo. A primeira questão da revogação do enunciado 499 é porque, no início, ele coloca, salvo engano, que os requisitos teriam que ser cumpridos anteriormente ao divórcio. E, na nossa visão, o artigo não impõe essa limitação. A usucapião familiar poderia ocorrer antes ou após o divórcio, sem essa limitação. E, em um segundo momento, o enunciado 499, ele foca nos deveres conjugais.
quando nós entendemos que a preocupação não é exatamente essa, mas sim a abdicação da relação familiar. Né? Essa que foi a ideia do artigo. E quanto à mistura dessa questão da tutela da família e da posse, eu sei que é complicado, mas me parece que o artigo mesmo promoveu isso. Né? Não adianta agora que nós neguemos essa realidade, né? Temos que discuti-la. Obrigado. Última intervenção. Obrigado, ministro. Ricardo Caldeirão, de Curitiba. Eu manifesto favoravelmente ao enunciado e recordo que na própria propositura da lei foi citada justamente essa preocupação com a tutela da família e da moradia. Daí a instituição dessa nova modalidade de usucapião. Então, nós temos que fazer efetivamente uma ligação com a proteção da família e a moradia. Essa é a preocupação aqui do enunciado. Lembro também que a locução utilizada não foi feliz, abandono do lar, porque nós temos, historicamente, no direito de família, um passado não muito bom com essa locução que foi utilizada de maneira preconceituosa, principalmente contra a mulher. Por isso que nós, então, sugerimos aqui, na comissão foi debatido, conversando aí, o pessoal tem sugerido alterar o significado da expressão abandono do lar, para que signifique, então, o distanciamento físico do imóvel, mas também o abandono familiar, da tutela da família, descobrimento dos deveres, que sejam quais forem com a sua família. Aí, então, parece adequado esse enunciado e regula melhor do que o enunciado 499, que já nas entrelinhas já trazia essa expressão, mas agora um pouco mais de maturidade parece, então, recomendado isso. Então, eu opino favoravelmente a aprovação do enunciado. Obrigado. Eu já tinha dito que era a última intervenção, mas a senhora pode ser a penúltima, então. Luiz Helena, do Rio de Janeiro. É só para corroborar o que acabou de for dito, lembrar que essa expressão abandono do lar não foi feliz, porque ela era usada para caracterizar uma das formas de culpa na dissolução da sociedade conjugal. O que a lei quer é favorecer a proteção da família. A tutela aí entra como proteção. E aquele que não está cuidando da família, que abandonou não só a posse no sentido físico, mas abandonou a proteção familiar, não merece receber o bem em uso capião. Eu acho que é esse o sentido da norma. Muito bem, muito obrigado. Estamos esclarecidos. Vamos votar. Em votação. Aprovado.